Vamos para mais um podcast. Hoje vai ser um bate-papo super legal. Eu estou aqui com o Bruno, que é o CEO, fundador da Seu Cliente Oculto. E eu levanto muito, gente. Quem me acompanha aqui no YouTube sabe, eu levanto a bandeira de o quê? De termos um franchise mais forte, né? É, sem sombra de dúvidas, a principal porta para quem quer empreender. E por que eu levanto tanto essa bandeira? Porque é um sistema forte, e quando eu falo forte, vem das franqueadoras, de entidades que se tem dentro do setor, dos fornecedores, né, que se tem dentro dessa cadeia, desse ecossistema, para fazer um franchise mais forte em todas as pontas. Franqueadora, franqueado, cliente, todo mundo envolvido. Esse é o objetivo, não é isso, Mendonça? Então, o que as pessoas precisam fazer, hein? Antes da gente começar, porque só tem podcast aqui... top dos top dos top. Se inscrever, né? Para não perder nenhum podcast, nenhum conteúdo que eu lanço por aqui. Bruno, bom demais? Valeu, tudo ótimo, prazer aí. Prazer todo nosso aqui, cara. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Eu aqui no podcast, eu sempre convido pessoas que eu entenda que vão agregar muito para o público que nos acompanha aqui no YouTube. E a ideia é conhecer tudo desse modelo de negócio que vem crescendo bastante, a gente vai falar sobre ele, que é o Seu Cliente Oculto. Fechou? Fechou, combinado. Estou à disposição aí para ajudar e contribuir todo mundo também para a gente fazer um franchise mais forte. Show. Antes da gente falar do Seu Cliente Oculto, vamos falar também de uma outra empresa que você conhece, que é a Sults, né, que também vem fazendo um trabalho muito interessante, muito legal, ajudando, né, as franqueadoras a terem uma ferramenta para melhor gestão lá na ponta. Quem não é... Tá? Quem é, né, franqueadora, me acompanha aqui no YouTube, tem que conhecer. Eu sou cliente através das minhas redes de franquias. O Sults tem lá CRM, marketing, academia de estudos, chamados, pesquisas, tudo que uma franqueadora precisa, Sults. E pode falar que viu aqui no canal Henrique Mol, porque tem uma condição super especial para quem é um acompanhante. Quem é o quê, Mendonça? Quem segue o canal e confia aqui no conteúdo que a gente faz. Beleza, confia e ainda vai ter condição super especial. Show? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bruno, vamos primeiro entender um pouco mais o que é o Seu Cliente Oculto? Não, beleza, vamos sim. A metodologia de cliente oculto é uma metodologia onde as empresas contratam uma empresa para prestar um serviço e a gente seleciona e treina pessoas para avaliar a experiência do cliente de forma anônima. Então, se é dono de um restaurante, por exemplo, a gente vai enviar uma pessoa, ela vai consumir normalmente no seu restaurante, e depois ela vai dar todo um relatório de como que foi a experiência, o atendimento, a precificação, a limpeza, todos os aspectos que o empresário quiser. Então, é uma metodologia que já tem alguns anos aqui no Brasil, mas cada vez vem ganhando mais força, principalmente com toda essa preocupação da experiência do cliente. Então, o cliente é quem paga todas as contas, por isso a gente precisa atender o cliente da melhor forma possível. O nome já é bem sugestivo, né? Seu Cliente Oculto, né? Sim. Então, assim, para todo mundo entender e ter bastante clareza. É alguém que vai se relacionar com um negócio, independente do que seja, serviço, produtos, como cliente. Só que de forma oculta, gerando informações para quem contratou. Isso, Quando exatamente. a gente fala no sistema de franquias, a franqueadora, para ela entender se lá na ponta, naquela unidade, a experiência, os processos, tudo aquilo que foi, né, passado em treinamentos, manuais, está sendo executado. Isso, exatamente. E principalmente, né, nosso público é praticamente 100% franqueadoras por isso. Porque uma franqueadora forte, ela precisa manter os padrões e ter processos bem definidos. Então não adianta a franqueadora colocar para o franqueado que ele tem que executar determinados padrões se na ponta ele não está fazendo no dia a dia. E a gente sabe que uma visita de consultor de campo não é algo que ocorre todos os meses. Então a cada 3, 4, 6 meses, depende do que a rede estabelece. Então o cliente oculto é a forma mais barata e eficiente que as franqueadoras têm hoje para conseguir monitorar diariamente toda a sua rede. Então, hoje pegar uma pessoa, deslocar, sair daqui de Belo Horizonte e ir para Manaus, por exemplo, é muito caro. Hotel, hospedagem, tempo. Ela gasta no mínimo uns 3 dias ali na viagem dela como um todo. E com o cliente oculto, simplesmente solicitar, a gente pega uma pessoa que mora em Manaus, dentro do perfil, né? Não adianta a gente enviar uma pessoa que ganha um salário mínimo para avaliar uma marca de luxo. Então, a gente pega na nossa base quem é uma pessoa que tem aquele perfil, ela faz a avaliação e em tempo real a franqueadora sabe o que está acontecendo nessa unidade dela.
Show, cara. Mas eu vou voltar um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui. Primeiro, com relação à preocupação que existe no sistema de franquias, que é a padronização. Então, eu recebo muito dessas perguntas, como que a franqueadora controla lá na ponta se o franqueado está fazendo como deveria fazer? Então, a franqueadora ela tem essa preocupação até para que cresça de uma forma sustentável. Sim. Uma franqueadora, então, ela vai dar o quê? Treinamento, tem manuais, tem equipe interna, né? Levanta a mão, tá ali para ajudar, para que se mantenha o padrão. Então, a gente fala muito no sistema de franquias de padronização, desde estrutura de loja, desde formas de atendimento, independente de onde o cliente tenha experiência com aquela marca. Legal. Para ter essa padronização, para ter essa mesma experiência, além dos treinamentos, processos, é muito comum no sistema de franquias a consultoria de campo. Para quem não sabe o que é consultoria de campo, eu vou dar um esclarecimento aqui. É quando a rede de franquias, a franqueadora, ela contrata profissionais que vão fazer uma visita de campo. Então, é um profissional que vai lá verificar se aquilo que foi combinado está sendo executado. Sim. Qual é o grande desafio? A franqueadora quer a padronização, a franqueadora precisa com que se mantenha no crescimento a mesma experiência, mas manter esse cuidado, padronização, tendo lá na ponta consultores de campo, não é barato. Muito caro. E aí, muitas das vezes, entra por um desafio que querer todo mundo quer, só que aí tem um entrave financeiro. Eu quero, mas eu não tenho dinheiro para colocar um funcionário, né? Ou o custo daquele funcionário é maior do que a minha capacidade financeira como franqueadora. Então, ou acaba não fazendo, ou acaba fazendo, mas fazendo com que o custo eleve demais na franqueadora, fazendo com que muitas das vezes o negócio não seja viável ou pouco viável financeiramente falando. Então, a Seu Cliente Oculta, ela entra dentro dessa preocupação junto com as franqueadoras, mas com essa preocupação financeira também, né? Isso, exatamente. A gente até fala, né, que a gente não veio para substituir o consultor de campo. Ele continua sendo importante, mas hoje de um lado muito mais realmente como consultoria. Então a gente envia essas pessoas de forma anônima para avaliar todas as lojas da rede e aí depois o próprio consultor de campo, ele tem acesso a esse resultado. Então ele vai verificar, por exemplo, que a loja de São Paulo não estava com a embalagem padrão da rede. Então, ele vai chamar o franqueado, mostrar o relatório do cliente oculto e, junto com isso, trabalhar o plano de ação para colocar novamente aquela unidade da franquia dentro do padrão. Então, a gente é um apoio muito grande e faz com que o consultor fique mais estrategicamente ainda e sem precisar deslocar o tempo inteiro. A gente sabe que tempo em avião, estrada, é bem cansativo e custa muito caro, né? Viagem hoje em dia tá um absurdo aí de preço. Nossa, eu tenho agência de viagem. Meu Deus do céu. Hoje fazer uma viagem para São Paulo parece que estava viajando para Miami, né? Tá caro pra caramba. Ô Bruno, vamos lá. Vamos simular aqui, ó, uma empresa. Vamos pegar uma empresa que eu tenho aqui no grupo e vamos, para todo mundo ter bastante clareza como é que funciona, desde o processo de entendimento até a execução do serviço lá na ponta. Beleza. Então vamos lá. Bati na porta do seu cliente oculto. Eu tenho uma necessidade. Então eu tenho aqui a Aquazero, beleza? Então eu quero que lá na ponta todos tenham o mesmo padrão daquilo que a gente ensina e bate na tecla para levar a experiência que a Aquazero quer para o cliente lá na ponta. Uhum. Legal. Primeiro momento, o que vai ser feito junto ao seu cliente, junto à franqueadora? Beleza. Primeiro momento, a gente faz uma reunião de briefing junto com a franqueadora para entender como que é o modelo de negócio dela e como que é a jornada do cliente. Então a gente vai fazer as principais perguntas, entender quais são as principais objeções também que os clientes fazem na ponta. Então, o que você quer preparar seu vendedor? Você acha que os clientes chegam e falam que o serviço está caro? Eles questionam a qualidade? Então a gente vai entender todo o passo a passo de venda, como que funciona dentro da Aquazero, e depois disso a gente vai criar um questionário com todas as perguntas que o cliente oculto vai ter que avaliar. Então vai vir tudo, desde limpeza, ambiente, precificação, atendimento, contorno de objeção, todas as informações que forem necessárias, a gente vai criar nesse questionário. E você validando como franqueadora, falando que realmente é isso que você quer, a gente começa a captação dos clientes ocultos. Então a gente vai entender primeiramente quem que é a persona da Aquazero. Então se você falar, Bruno, são pessoas que têm carro de 25 a 55 anos,
Eu vou pegar na minha base, que hoje a gente tem mais de 380 mil clientes ocultos cadastrados na nossa plataforma. Inclusive, atingimos essa marca esse mês, então somos a maior do Brasil hoje em base de clientes ocultos. A gente vai pegar essas pessoas e vamos ver quem tem 25 a 55 anos e tem um carro. Mas isso conforme o que a franqueadora quer. Conforme o que a franqueadora A gente vai chegar ainda nessa base aí, mas vamos só entender esse início aqui. O que eu quero como franqueadora Sim. que seja analisado lá na ponta, na unidade, você vai fazer exatamente. Ó, eu quero que veja a fachada, eu quero que veja a uniformização dos profissionais. Ó, tem um processo de recebimento do veículo dentro da loja. Ele acontece dessa forma. Então a gente passa para vocês aquilo que a gente quer, vamos colocar, analisar lá na ponta se está sendo feito, e aí gera um checklist que depois vai ser repassado para o cliente oculto. Isso, exatamente. Então, por exemplo, se tem 7 passos na conferência do carro, 7 pontos que o vistoriador tem que verificar. Esses 7, o cliente oculto, a gente treina ele para que ele possa avaliar todos esses pontos e depois ele responde. Pode ser que os 7 tenham sido feitos ou pode ser que só 3. Então, tudo isso vem depois no relatório de forma tanto quantitativa quanto qualitativa para a franqueadora. Então, tem exemplos muito específicos. Tem uma rede de franquia, por exemplo, que nos contrata e que pede para verificar se tem uma orquídea verdadeira dentro da loja. Não Sério? pode ser uma orquídea fake. Então, é um dos processos que ela quer que avalie. A gente coloca uma pergunta sobre orquídea e treina o cliente oculto para ele avaliar se a orquídea é verdadeira ou falsa. Então, tem procedimentos 100% específicos, né? E a gente consegue mapear qualquer parte da jornada do cliente dentro de uma franquia. Cara, legal, cara. Agora, eu fiquei curioso aqui agora com relação à orquídea, né? Como é que você dá o treinamento para saber se essa é verdadeira ou se é falsa, cara? A gente coloca, né? A gente passa todo um treinamento para o cliente oculto, depois que ele é aprovado para fazer a visita. Nesse treinamento, a gente coloca fotos também. Então, a gente consegue colocar a foto do que é uma orquídea verdadeira e do que não é e das características delas. Então, até esse ponto, o cliente oculto avalia nesse projeto em específico. Legal. Entendeu com relação, vamos colocar o briefing, com relação ao que precisa ser analisado lá na ponta do cliente oculto, você comentou com relação a uma base que vocês possuem, que é a maior hoje no Brasil. Essa base é o quê? São as pessoas que estão habilitadas a realizarem o cliente oculto de algum dos clientes que vocês têm? Isso, exatamente. Então, quem pode ser um cliente oculto? É uma pergunta que a gente ouve muito. Qualquer pessoa pode ser um cliente oculto. Então, a pessoa entra e se cadastra no nosso site. Quem que vai ser o cliente oculto? Vai ser a pessoa que tem um perfil para avaliar aquele tipo de empresa. Então, a gente tem hoje projetos, por exemplo, só para aposentados e pensionistas. Então, a gente vai pegar na nossa base quem é aposentado e pensionista para avaliar esse tipo de projeto. A gente já teve projeto de concessionária de altíssimo luxo, que a pessoa tinha que ter um carro que vale mais de R$200 mil para fazer a avaliação. Então, a gente vai pegar exatamente o perfil de pessoa. E esses clientes ocultos, que são os avaliadores, a gente dá nota para eles. Mesmo modelo de um Uber, por exemplo. Então, quem faz uma avaliação boa, ela tira uma nota boa e vai ser chamada mais vezes. Quem não faz uma avaliação boa, muito dificilmente ela vai ser chamada novas vezes para fazer conosco. Então, por isso que o cliente oculto ele tem um comprometimento muito alto, sim. Ele quer entregar um relatório de qualidade para ele poder fazer mais avaliações e ele acaba recebendo uma renda extra. Então, por isso que é bem bacana também. E a gente fala que o cliente oculto ele recebe renda extra e ele também adquire conhecimento. Então, é sim. Muito legal, né? Tem até alguns franqueadores que me contam. Fala assim, Bruno, além de eu contratar vocês, eu também sou cliente oculto seus. Porque quando eu vou numa outra rede, eu pego o relatório, eu vejo os padrões que ela tem e eu entro com essa visão de cliente, eu acabo aprendendo muito para utilizar na minha rede também. Então, é algo muito interessante. Até porque esse cliente oculto, ele está fazendo uma jornada de compra normal, né? Aquilo que ele compra lá, ele tem um reembolso daquilo que ele compra? Isso. Normalmente, a gente coloca um valor de reembolso para ele. Tá. Se ele compra acima daquele valor de reembolso, aí ok, né? Lucro da empresa. Okay. Mas a gente sempre estabelece um valor que é mais ou menos o ticket médio do local e fornece para esse cliente oculto. Esse valor que você estabelece para ele, ele pode comprar e ele não tem que pagar. Vamos dizer, você colocou lá que ele pode gastar R$100. Beleza, ele gasta os R$100. O que ele ganha? Ele ganha aquilo que ele compra? Produto, isso. Legal. Só que tem duas modalidades para o cliente oculto. Uma é que ele ganha um reembolso. Então, ele tem R$100 na visita, ele comprando até R$100, ele ganha 100% de reembolso. Se ele comprar mais, ele arca só com a diferença. Mas tem algumas modalidades, por exemplo, construtoras, né? Aí é um valor muito alto. Ninguém vai comprar um imóvel e ganhar um imóvel.
Então, nesse caso, uma construtora, a gente paga para o cliente oculto mesmo sem ele precisar fazer uma compra. Então, tem essas duas modalidades. Cara, legal, legal demais. Até porque alguém que já é cliente daquela loja pode se cadastrar e ele pode falar assim, o interesse que ele tem de marca ou não? Você que Sim, determina isso. sim, pode. Exemplo, ó, eu tenho essas marcas que eu tenho relacionamento. Vamos dizer, eu já sou fã dessas marcas, eu quero que elas continuem oferecendo a experiência que eu sempre tive. Então, eu vou me cadastrar, mas eu quero essas marcas. É possível? É possível. Uma das perguntas que a gente faz para o cliente oculto quando ele vai cadastrar é quais são as marcas preferidas dele. Então, o cliente, quando nos contrata, ele pode escolher duas opções, né? Ou aleatório, ou ele pode definir: quero clientes que já consumam minha marca ou quero clientes que não consomem minha marca. Então, qual que é a vantagem de cada um? Se for clientes que já consomem sua marca, você vai estar pegando realmente quem é fã e escutando essas pessoas. Sim. Então, a opinião deles tem muito valor. Agora, se você escolhe quem não é cliente da minha marca, aí entra uma das grandes vantagens também do cliente oculto, que você está gerando leads para o seu negócio. Então, imagina a força que tem você pegar pessoas nichadas, que são o seu perfil, levando elas para conhecer o seu negócio. Essa pessoa pode virar um cliente fiel e recorrente de você. Então, tem essas opções que a empresa pode escolher. Então, é tudo customizado, desde o perfil legal da pessoa, exatamente tudo que ela quiser, ela consegue. Cara, legal demais. Você está falando aqui, eu estou pensando nas ideias aqui, né? Existe algum, por exemplo, algum trabalho de uma rede de franquias que ela pega, por exemplo, a base de clientes dela, falando, a gente preocupado na experiência, acabou de fazer uma parceria com a seu cliente oculto. Tem alguma coisa nesse sentido? Sim. Assim, de promover junto à base na preocupação da padronização, na preocupação da experiência alta que a marca leva? Sim, tem. E é até bacana isso, porque a gente gera um certificado para empresas que tiram nota muito alta no cliente oculto. Então, várias empresas, elas pegam, imprimem esse certificado e até colocam nas lojas também e dão para os funcionários. Então, mostra toda a preocupação que ela tem, né, com esse tipo de trabalho. E a gente até está pensando em criar também, em breve, um selo para conseguir mostrar realmente que essa é uma empresa validada pelo franchising, pelo seu cliente oculto, e que ali pode confiar que você vai ter um bom atendimento. Então, as empresas valorizam muito isso. Cara, acho que tem que criar, porque assim, o que a gente quer, né, no Brasil, quando a gente fala no sistema de franquias? A gente quer empresas preocupadas principalmente com o quê? Com o cliente. Então, uma empresa que contrata o seu cliente oculto já mostra claramente a preocupação dela com o quê? Com o cliente dela, de levar aquela experiência que, quando idealizou-se o negócio, ela colocou como padrão, o João vai ser meu franqueado, a Maria vai ser minha franqueada, mas esse padrão a gente não pode perder. Só que esse é um desafio, né? Você sabe disso, você lida com várias redes de franquias. Esse é um grande desafio. Então, o cliente já enxergando que aquela marca é preocupada com ela como cliente, né? Sem sombra de dúvidas, né, cara? Com certeza, já é um primeiro passo. E uma curiosidade até interessante, quando eu fui abrir a empresa, eu falei, gente, mas eu vou dar o relatório e o dono, ele vai achar que é mentira alguma informação ali. Só que isso não acontece, porque quando a empresa já está nos buscando, ela já está preparada para receber um feedback do cliente e ela sabe que o cliente tem uma importância muito grande no negócio dela. Então, quem não contrata são aquelas pessoas que acham que elas já sabem de tudo e que o cliente não tem razão em nenhuma das opiniões deles. Então, a pessoa já vem preparada e a gente tem várias provas também. Então, o cliente oculto, ele tira foto, dependendo da opção. Tem gravação de áudio também, então ele grava toda a visita que foi feita. Então, tem todas as informações para garantir a veracidade daquilo que o cliente oculto falou. Bruno, você está falando com relação ao feedback, né, que o cliente dá para a franqueadora, que pode ser gravações, fotos, vídeos. Eu vou dar um pouco da minha experiência aqui, e aí eu acho que isso entra muito, né, numa realidade que a gente comentou, que é, muitas das vezes a franqueadora quer ter ali uma melhor experiência, quer controlar lá na ponta, aí existe o consultor de campo, mas tem uma questão de inviabilidade financeira. Mas tem uma outra coisa, não sei se dá clareza para você, mas eu como franqueadora, muitas das vezes quando você tem um consultor de campo, esse consultor de campo ele fica muito tempo já trabalhando, ele cria um relacionamento lá com a unidade. E muitas das vezes, por ter criado esse relacionamento, o feedback ele é maquiado, ok? Então, Bruno, eu sou seu amigo, cara, aqui tá errado, mas não vou falar que estava errado aqui não, porque nós somos amigos, cara, mais tarde nós vamos tomar uma cervejinha, beleza?
E isso, eu falo que quando a gente, né, manipula essa informação, a gente tem ali o quê? Uma visita que perdeu o valor. Não é que a gente quer fiscalizar como franqueadora, né, o fiscal para punir. O que a gente está preocupado é no padrão, na experiência. E se não tem esse feedback da forma como está acontecendo, acaba que a gente não sabe aonde precisa corrigir. Uhum. Quando você tem um cliente lá na ponta, isso torna-se bem diferente, não? Com certeza, exatamente. E eu até já vi algumas marcas que proíbem essa cervejinha do consultor, Sim. justamente para não criar esse vínculo, né? Então, outra coisa que a gente ouve muito, eu até ouvi de uma grande rede de franquias recentemente, quando o consultor de campo está na empresa, as vendas triplicam naquele dia. E isso não é algo que teria que acontecer, né? O consultor de campo ele tem que ir lá deixar o legado dele e o franqueado ele atuar de acordo com a diretriz, independentemente da presença dele. Mas é algo maquiado. No dia que o consultor chega, a loja vai estar limpa, vai estar perfumada, vai estar tudo acontecendo da melhor forma possível. Então, o cliente oculto, ele gera a realidade para a empresa. Então, é um cliente normal, que os vendedores não sabem o dia que esse cliente oculto vai e que vai estar realmente como que a empresa atende a grande maioria dos clientes dela. Então, inclusive, o que a gente indica, né, para ter todo esse efeito de monitoramento constante, é que a empresa faça uma visita por cliente oculto por mês para cada unidade. Então, durante todo o ano, o vendedor ele vai chegar, inclusive, para o dono e vai falar, hoje veio um cliente oculto. Mas nem foi cliente oculto, mas ele se sente monitorado sempre. Rapaz, eu acho que aquele ali, ele tava... Não, já teve casos assim, umas 10 empresas pelo menos chegaram e falaram assim, gente, veio um cliente oculto hoje, foi descoberto. A gente falou, mas nem começou o projeto. E aí o pessoal já veio. Mas isso é legal, cara. Assim, já bacana. É uma preocupação de todo mundo que assim, ó, a gente tá aqui, mas pode chegar alguém que vai estar vendo se a gente está fazendo certo. Muito legal. E então dá um efeito muito grande, né? Tem estudos que quando as pessoas estão sendo monitoradas, aumentem pelo menos 15% a produtividade. E a gente fala muito, né, que a franqueadora quer manter o padrão, mas ela quer manter o padrão porque é algo que já foi testado e que dá certo. Então ela quer manter o padrão, não é simplesmente por manter, é porque ela sabe que se fizer daquela forma, o franqueado vai vender mais e vai ganhar mais dinheiro. Então, o legal é que o franqueado, hoje em dia, na grande maioria das redes, ele ama o cliente oculto, porque ele apresenta uma oportunidade de melhoria e que faz o franqueado ganhar mais dinheiro. Então, todo mundo sai ganhando. Mantém padrão, franqueadora ganha mais, franqueado ganha mais e o cliente fica mais satisfeito na ponta. Você falou de algo que assim, eu vejo muito comum dentro do franchise. Eu falo assim, ó, franqueador e franqueado são parceiros. Sim. Então eu quero lá na ponta que o meu franqueado ele desenvolva, que ele ganhe dinheiro. Então se a gente tem ali seu cliente oculto, né, fazendo uma visita, verificando o padrão, a experiência, quem está ganhando mais com isso? Com certeza. O sistema, o franqueado lá na ponta. Eu quero que ele faça aquilo que já foi validado. Só que muitas das vezes eu vejo o franqueado achando que não, a franqueadora está ali para punir. De forma alguma. Cara. De forma alguma. A gente está aqui para somar. Eu quero que o Bruno desenvolva como franqueado, ganhe dinheiro, mas para isso... Cara, a gente precisa preocupar com a experiência, com a forma de atendimento. Ó, tem que oferecer esse item aqui, porque isso vai fazer aumentar o ticket médio. E aí é onde, né, o seu cliente oculto ajuda demais, né, cara? Demais. Com certeza. Eu até lembro disso, né? Eu fui num evento da BF, que aí um palestrante perguntou, gente, alguma franqueadora aqui quer que o franqueado não ganhe dinheiro? Ninguém levanta a mão. Sim. Toda franqueadora quer que o franqueado venda mais e ganhe dinheiro. E às vezes no dia a dia, né, fica aquela briga, franqueado cobrando da franqueadora, achando que não quer ajudar, e muito pelo contrário, né? Todo mundo quer que tenha sucesso. E entrando na questão do ticket médio, né, a gente já teve cases em que as empresas mais do que dobraram o ticket médio, depois colocaram a metodologia de cliente oculto na empresa. Então, um exemplo que eu gosto muito de dar no próprio setor de alimentação. Você vai num self-service, quantas vezes que é oferecido um bombom no final ali do atendimento? É praticamente nunca. Sim. E se oferecer, todo mundo vai pegar e vai comer. Todo mundo não, mas pelo menos metade das pessoas vão comer. A taxa de conversão é altíssima, É altíssima. Né? Imagina se aumentar ali R$3 em todas as vendas, falando ali de um restaurante que, dependendo, passam 20 mil pessoas dentro do mês. O que seria isso? Então, é um ganho absurdo. E quando as pessoas sabem que vai ter uma pergunta no cliente oculto, que o dono da empresa vai ficar sabendo sobre isso, que ele pode ser, né, tanto penalizado se ele não oferecer, mas que ele pode ser valorizado também se oferecer. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo alguns relatos de funcionários que cresceram dentro da empresa porque tiveram um relatório positivo no cliente oculto. Então, mostra que a empresa valoriza realmente isso e é uma oportunidade
daquele funcionário se destacar e crescer dentro da companhia. Então, não é só para punir, é Sim. muito para privilegiar os bons profissionais e os bons franqueados também. Então, tem redes hoje em dia que dão prêmios para melhor unidade no ano no cliente oculto. A gente é chamado para várias convenções de franqueados para premiar a melhor unidade no ano dentro do cliente oculto. Então, quando vira cultura, realmente o efeito é muito positivo. Eu acho que assim, ter o seu cliente oculto como parceiro da franqueadora, todo o ecossistema precisa saber, né? Não é, eu vou fazer escondido, né? E lá na ponta eu só quero a informação. Não, eu tenho que educar o franqueado, eu tenho que educar os funcionários daquela unidade franqueada, que a seu cliente oculto veio para quê? Para que a gente, vamos dizer, não perca o padrão, não perca a experiência, mas se todo mundo não tiver ciência disso, né? Sim, com certeza. A gente indica contar, tá? Dependendo, no Ah. primeiro ciclo, pode ser que a empresa não conte que vai ter um Quando cliente você fala oculto. primeiro ciclo, esclarece para quem não sabe. A não é? primeira vez que vai rodar o cliente oculto. Então, por exemplo, uma empresa nos contratou e falou: olha, eu quero rodar cliente oculto todos os meses de 2024. O primeiro mês, vamos colocar janeiro, por exemplo, aí pode ser que a empresa não conte. Para saber a quê? realidade. Né? Realidade, retrato real da empresa. Aí ela não contou que vai ter cliente oculto, teve cliente oculto e viu que a empresa teve uma nota 6. Aí ela pega, chama os franqueados, fala: olha, a gente rodou um cliente oculto, vocês estão com nota 6, os principais pontos de melhoria é oferecer mais item adicional, é cadastrar cliente no CRM e é vocês atenderem chamando o cliente pelo nome, por exemplo. E a partir de agora vocês vão ser monitorados sempre pelo cliente oculto e eu quero ver essa nota chegar em 9. Tá. Aí roda fevereiro, aí a nota aumentou para 6,5, roda março. No final do ano, a empresa está com uma nota ali 9 ou até acima, oferecendo item adicional, cadastrando todo mundo no CRM, tratando o cliente de uma melhor forma e com um faturamento muito mais alto. Então, a primeira vez, ok, se você não contar para pegar o retrato, mas depois o ideal é contar e é o que a gente incentiva e todos os nossos clientes hoje em dia fazem. Até para ir acompanhando, né? É o que você colocou, um retrato real do como está, né? E ir acompanhando a evolução, né? Vira um plano de um PDCA, né? Sim. Então a gente, inclusive, hoje em dia a gente entrega até um plano de ação para a empresa. Então a gente chega até essa etapa, a gente só não executa, né? O plano de ação aí quem vai executar é quem está na ponta, mas roda todo o PDCA, né? Então o C do check ali a gente faz e depois o A a gente já vem com as ações corretivas e roda um novo ciclo novamente. Ô Bruno, conta pra gente aqui algumas histórias assim que foram histórias legais de serem contadas do antes e o depois do seu cliente oculto. Você falou que você já por alto aí colocou, né, aumento de ticket médio, mas conta algumas histórias legais de serem contadas aqui. Tem uma que por um lado é legal, por outro nem tanto, né? Mas teve uma rede que nos contratou e aí quando chegou o comprovante de pagamento cliente oculto, foi um Pix para um garçom. O cliente lá... O cliente oculto foi na visita e aí ele sempre anexa um documento do pagamento dele. Tá, o que ele consumiu nesse restaurante. E aí veio um Pix em nome de um garçom daquele restaurante. Aí a dona falou: gente, não entendi isso, acho que foi errado, eu quero mais 4 visitas no final de semana e quero que todo mundo pague em Pix. Os clientes ocultos foram e cada um pagou num Pix diferente de um garçom diferente. Então tinha um esquema... Tinha um desvio lá para dentro do negócio? Tinha um esquema na empresa, inclusive tinha garçom casado com cozinheira, o gerente também tinha um Pix dele no meio, e a empresa descobriu que todos os pagamentos em Pix estavam sendo desviados. E aí ela acabou tendo que demitir todos os funcionários da empresa, né? Porque descobriu que era um roubo muito grande. Então é um caso que, assim, né? Não é bom porque estava sendo roubado, mas o cliente oculto permitiu descobrir, né, um esquema ali que envolvia e que prejudicava totalmente a rede. Sem dúvida. Então até nisso é algo possível, até direcionar qual a forma de pagamento do cliente oculto. E aí a franqueadora também, ela pode pegar e verificar se os royalties estão sendo cobrados, né? Então, tem empresa que cobra royalties sobre faturamento. Ok. Nesse caso, o cliente oculto ele pega muito bem. Mas até empresas que cobram royalties sobre produto pode confirmar se está sendo emitida a nota fiscal daquele produto também, né? Para depois repor estoque. A gente já pegou a empresa dando desconto de 70% em produto que não era algo permitido pela franqueadora. Tá. Então, tudo que envolve ali a compra, o pagamento, a entrega, cancelamento, tudo isso também consegue descobrir quando envolve uma jornada com compra. A gente está batendo muito na tecla aqui de questões físicas, né? A experiência de consumo dentro de um restaurante, fachadas, a orquídea, para ver se ela é verdadeira ou não. Mas o seu cliente oculto
também encaixa para modelos de negócio que não tem um atendimento físico, Sim. o online, por exemplo? Sim, encaixa muito, né? Tem dois modelos. Um que é o físico junto com o online, né? O omnichannel. Então, tem algumas redes que a gente faz em que a pessoa compra online e depois ela retira o produto em loja, para ver como que está toda essa atuação. E também tem o contrário, a pessoa vai em loja, busca um produto que não tem, para ver se o vendedor da loja vai estar indicando o site da empresa. Então, também é algo muito legal. E tem a jornada 100% online, né? Então, no online, o que a gente consegue avaliar? O site da empresa, a busca dessa empresa no Google, todas as redes sociais, pode avaliar Instagram, YouTube, LinkedIn, todas as redes dessa empresa, o próprio Google Meu Negócio, Reclame Aqui. Então, tem outras redes que dá para a gente incluir também, e toda a jornada de experiência de compra ou não de forma online. Então, um dos pontos que a gente mais pega, né, demora no retorno do WhatsApp. Então, hoje em dia, se a pessoa demora mais de 2 horas para responder, o consumidor desiste. Sim. Ele não Acho que está nem disposto. 2 horas, viu? O limite é 2 horas, viu, hoje Para em mim, dia. se não respondeu em 1 hora ali, eu já vou pro outro. Eu também sou rápido. Já teve empresa que eu deixei de comprar por 5 minutos, que uma outra me respondeu e eu já fechei negócio. Mas, em média, até 2 horas ainda dá. Tem empresas com telefone errado ou link quebrado, né? Inacreditável, mas tem. Então, você clica num link lá, você entra no Instagram, entrou no Linktree, clica no link, tem algo errado. Então, isso também acontece bastante. E depois, a demora para enviar a proposta comercial. Então, quando a gente fala, né, de alguns modelos de franquia que tem uma venda mais consultiva, a gente já teve caso de uma empresa que demorou 37 dias para enviar uma proposta comercial. Então, assim, com certeza, né, sendo um cliente real, ele não ia seguir na jornada, né? E mesmo sendo um cliente oculto, essa pessoa nunca mais vai querer ouvir falar dessa marca. Então, são vários pontos que dá para a gente pegar no online. Dá para pegar também landing pages do site que tem alguma ficha de lead que a pessoa preenche e não chega para nenhum vendedor. Então, todos os aspectos, desde a experiência do usuário, desde parte de velocidade, erros do site, tudo isso a gente consegue pegar. E falando, né, de quem vende produto, ainda chega o pós-compra do site, que aí vem como é que foi o prazo de entrega, se ele foi cumprido, a embalagem, se o produto chegou sem avaria, se ele chegou conforme expectativa, se a foto do site era condizente com o produto na hora que ele chegou. Então, tem todos esses pontos aí que a gente consegue verificar também. E o cliente ele pode colocar perfis de cliente ocultos diferentes? Exemplo, eu contrato contigo e eu quero que rode no mês nessa unidade 3 clientes, mas com, vamos dizer, com análises diferentes. Ó, esse aqui eu quero que seja experiência mesmo, esse outro aqui eu quero que veja, porque eu estou sentindo que ali tem algum desvio, questão... Posso ter isso? Pode. A gente tem opções, né, tanto de horários diferentes. Então, tem rede que fala, eu quero um de manhã, um à tarde, um à noite, ou quero no horário do almoço no final de semana, que é o horário mais cheio da minha loja. Boa. Ou pode querer também perfis. Então, assim, eu quero um cliente oculto que seja super calmo, que aceite tudo que o vendedor fala. Eu quero um outro mais questionador. Tem como fazer isso? Tem como fazer. É mesmo? É 100% realmente personalizado. Esse é bonzinho, aceita. Agora, esse aqui é encrenqueiro, viu? Quero saber como é que o pessoal vai comportar. Teve uma avaliação que a gente fez, que foi em uma boate, que o cliente oculto ele tinha que jogar água no chão de propósito. Sério, velho? E medir quanto tempo que ia demorar para limpar. Então, assim... Esse era o objetivo do cliente oculto? Um dos objetivos, né? Mas eles tinham um padrão, uma meta... Se caísse qualquer água no chão, em até 2 minutos tinha que ser limpado. E aí o cliente oculto era obrigado, em determinada hora da noite, jogar água no chão de propósito e cronometrar para ver se até 2 minutos tinha sido limpada a água. Rapaz, Serviço bom também. Serviço bom. Ó, você vai lá, você vai consumir, mas você vai ter que ser um encrenqueiro. Você vai ter que ser um encrenqueiro da noite, tá entendendo? Você vai jogar água lá, ninguém vai entender nada, você joga água lá. É, isso aí. O cara tem que ser ator. Né? Tem que ser ator, cara. Que legal, cara. Legal demais. E assim, o que eu acho muito legal do seu cliente oculto também é a questão de buscar o cliente oculto conforme as características que você quer. Exemplo, né? Chegou lá, vamos dizer que você está na noite, lá é uma boate, aí contratou o seu cliente oculto. O público é o jovem. Só que aí o seu cliente oculto é o velhinho da noite. Ih, rapaz, isso aqui não é meu cliente, não. Que é o cliente oculto. Agora você coloca o cliente conforme a característica do público que você tem, né? Tem algumas visitas, por exemplo, que a pessoa pede para ir com acompanhante. Porque normalmente o lugar não atende ninguém sozinho, atende pessoas que vão sempre com acompanhante. Aí o cliente oculto tem que chamar, né, um amigo ou um companheiro ali para pegar e fazer a visita junto. Então também é algo possível de colocar.
Cara, legal, legal demais. Você falou que hoje a base de clientes que estão habilitados a fazer essas visitas hoje ultrapassou 380 mil. Isso, 380 mil. Então isso significa que difícil não encontrar ali perfil do cliente que você precisa, né? É bem difícil, né? Hoje em dia a gente tem atuação em todo o Brasil, então todas as cidades a gente tem pelo menos um cliente oculto. E também na América Latina a gente já fez alguns trabalhos também. Já fizemos Colômbia, México e Argentina. Tá. E hoje faz o Brasil inteiro, independente de qual seja a cidade? Isso. Vou colocar uma cidade maior, uma cidade menor também? Lógico que assim, né? Cidades que têm 3 mil habitantes, a gente tem uma base muito menor, né? Mas normalmente uma cidade que tem 3 mil habitantes não precisa de um perfil tão específico assim. Sim. Né? É uma rede de franquia muito grande, normalmente uma alimentação ou um varejo, que pode ser qualquer tipo de pessoa. Mas mesmo em cidades, a gente já fez cidades com 2 mil habitantes, a gente já fez trabalho de cliente oculto. Cara, legal. E nesse processo até, acho que de briefing, né? Quando vocês têm um novo cliente entrando para dentro da base, aí lá ele vai falar para você, né? Ó, eu tenho unidades tal Sim. lugar, você consegue confrontar com a base, Isso. até para entender se lá tem cobertura, né? Isso, exatamente. A gente sempre pega a planilha da empresa e coloca e passa que a gente tem a base garantindo para ele o resultado. Cara, legal demais. Ó, eu tô falando que eu sempre trago aqui um podcast com alguém que vai trazer um conteúdo relevante, só que é o seguinte... Eu levanto essa bandeira que, se a gente quer construir, Bruno, um país melhor, na minha opinião, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Sim. Só que a gente sabe que empreender não é fácil. Por isso que eu levanto muito a bandeira do sistema de franquias. Para que quebrar a cabeça, querer encontrar caminhos se alguém já quebrou, gastou tempo, energia. E para fazer, claro, um modelo sustentável no sistema de franquias precisa de parceiros. Aí antes da gravação, o que eu fiz contigo? Chorei. Sabe por quê? Porque eu acho que essa é a minha missão, né? Trazer negócios que façam um grande sentido e vão somar. E aí quem é franqueadora, está me acompanhando aqui, ou quem muitas das vezes tem um negócio, tem filiais, ou tem um negócio e precisa do serviço do seu cliente oculto, entre em contato, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e você vai dar lá, você tem esse compromisso comigo aqui, você vai dar uma condição super especial se falar que veio no canal Henrique Mol, fechou? Com certeza, tem uma condição super especial que já combinei com o Henrique, só não pode chorar tanto igual que ele chorou aqui, mas vai ter essa condição especial aí, viu? Pode deixar. Eu chorei tanto, Chorou. Mas eu chorei, gente, é pra vocês, eu falo que assim, eu choro, isso não aparece nas gravações, mas assim, eu fico chorando para trazer melhores condições, muitas vezes desconto, franqueadores, eu falo isso demais. Sim. Pô, dá um desconto melhor, tem que falar que viu no canal Henrique Mol. Se viu no canal do José, da Maria... Aí não adianta. Então, ó, decora esse nome aqui, ó. Henrique Mol, tá? Que só tem coisa boa aí, ó, que você vai ter através do conteúdo dos parceiros que a gente tem aqui no canal do YouTube. Bruno, tem um ponto que, na minha opinião, como cliente, é muito forte no seu cliente oculto, é a parte da tecnologia, né? Dando transparência tanto para a franqueadora, para o franqueado. Conta um pouco dessa parte tecnológica que os parceiros e aqueles que estão sendo avaliados têm. Beleza. A gente hoje desenvolveu uma plataforma própria e a gente tem uma equipe de programadores por conta de melhorar cada dia mais essa nossa tecnologia. Então, como funciona? A franqueadora ela vai ter um acesso com login para ela conseguir ver a nota de todas as lojas e conseguir ver todos os relatórios de forma bem detalhada. Ela tem como se fosse um BI dentro da plataforma, com gráficos, com comparativos, ela consegue ver a evolução de cada loja, então ela tem acesso a tudo isso. E além disso, o franqueado, a gente gera um login também para que ele possa ter acesso da sua própria loja. E da mesma forma, se quiser login para consultor de campo, para supervisor, todo mundo consegue ter. E cada um com a questão do acesso, né? Então ninguém vê informação de uma pessoa que não tem autorização. Então fica muito legal, porque igual que eu comentei, o franqueado ele precisa da ferramenta para ele fazer a gestão do dia a dia dele. O consultor precisa da ferramenta para dar um feedback, pegar as melhorias para o franqueado e a diretoria quer ver realmente como está toda a rede. Então isso é muito legal porque dá para ver todos os comparativos e tem uma série de recursos que a gente desenvolveu na plataforma para ajudar ainda mais o franqueado. Então além de ver todas as fotos, os áudios, se for o caso, todas as respostas, ele já tem mapeado a nota por bloco, a nota por pergunta, então ele bate o olho e já consegue ver. Em 95%... Isso você fala como uma franqueadora. Como uma franqueadora. Tá. Em 95% dos casos não foi oferecido na minha rede o item adicional.
Então, bate o olho e já vê isso. Tá, até para criar um plano de ação, igual, precisa melhorar esse ponto aqui. Isso. Esse ponto aqui tá legal, tá show. Agora, esse ponto aqui a gente precisa desenvolver. Exatamente. E lembrando que o plano de ação a gente ainda já coloca na plataforma. Então, até isso hoje a nossa plataforma tem de recurso. E a plataforma ficou hospedada no servidor da Amazon e é 24/7. Então, se você quiser agora pegar seu celular, você consegue ver a nota de cada unidade da Aquazero, como foi cada avaliação, a foto de como que está a fachada de cada loja hoje. Então, é tudo 100% em tempo real e a gente ainda consegue comparar a nota dessa empresa com a média do segmento. Então, a gente fez, por exemplo, em varejo de moda, a gente tem 50 cases já. Quando você sair a sua nota, você consegue ver se a nota da sua empresa é maior ou menor do que a nota média do segmento de varejo de moda. Cara, legal demais. Assim, é uma ferramenta de dados, né? A gente fala muito, né, na gestão de um negócio de sucesso, dados. Dados são ouros, né? Então, assim, eu tenho dados ali de forma online para tomada de decisão, para performar, para criar experiência. Isso. E muito legal um ponto, né, que eu gosto muito de frisar também, que você tem os dados prontos também. Então, claro, a gente envia uma planilha de Excel com toda a tabulação, com tudo certinho, mas a gente já coloca tudo uma informação pronta. Então, eu, né, há 15 anos atrás, já contratei pesquisa, que eu recebia 300 páginas de pesquisa e eu não sabia o que fazer com aqueles dados. Então, na Seu Cliente Oculto, a gente frisa muito isso, que é para a franqueadora ter trabalho zero. O único trabalho que a franqueadora que nos contrata tem é fazer a reunião de briefing para a gente entender o modelo de negócio e aprovar as perguntas que a gente criou. Depois disso, recebe tudo pronto, tudo com os dados consolidados, com todas as informações, e se tiver qualquer tipo de problema, a gente resolve qualquer situação também. Então, é bem fácil realmente operar. A gente sabe que ninguém hoje em dia, né, quer colocar uma plataforma ou contratar uma empresa que vai dar trabalho. Né? Quem que vai ser a área que vai assumir o cliente oculto? Não precisa de ninguém. A gente já entrega tudo pronto. Tem uma coisa que eu falo muito na internet, Bruno, é assim, muitas pessoas acham que franquia é bilhete premiado. O que significa? Eu comprei, o dinheiro cai na minha conta. Franquia é um negócio, e todo negócio requer o quê? Trabalho, beleza? E um dos desafios de quem tem uma rede de franquias, independente de qual seja o setor, tá? Independente se é grande, se é pequeno, é que muitas das vezes você tem alguém que se torna franqueado, tá? Torna-se franqueado sem ter essa clareza que franquia não é bilhete premiado e acha que o negócio de braço cruzado, o dinheiro cai. E aí, eu falo que é muito fácil, né? A gente criticar, esse negócio não funciona. Mas peraí, essa marca tem tanto tempo de mercado, tantas unidades performando bem, e a gente, como franqueador, eu sempre falo isso, né? Como dono de redes de franquias, a gente vai analisar para entender o que está acontecendo. Porque franqueado satisfeito é franqueado ganhando dinheiro, né? A gente falou isso no início aqui do nosso podcast. O Seu Cliente Oculto, ele pode ajudar muito nesse sentido também, porque muitas das vezes a gente precisa ir lá para entender, né? E eu recebo, particularmente, né, feedbacks até de clientes, como a gente tem um trabalho na internet, eu fui nessa unidade aqui, mas não está andando bem. Pode e deve, né? Com certeza. É o que eu comento muito, né? A gente tem um comparativo, principalmente quando a gente fala de redes que tem mais de uma unidade. Então, por exemplo, né, a unidade de Belém vai chegar e reclamar. Franqueadora, você não faz isso, você não está me dando apoio, mas é muito ruim o seu produto. E aí a franqueadora vai chegar, pegar o relatório de cliente oculto e falar, olha, você ficou em último lugar na avaliação de cliente oculto, seu vendedor nem perguntou o nome do cliente, ele não ofereceu nada para o cliente, você não tinha o produto que é o que mais sai porque você não fez a compra e o cliente oculto sentiu falta desse produto. Então, melhora todos esses pontos aqui que com certeza seu faturamento vai aumentar. E a gente tem vários outros exemplos da nossa rede que tem uma nota boa no cliente oculto e tem um faturamento alto. Então, é uma correlação muito grande entre a nota do cliente oculto e entre o faturamento da empresa. Então, quando vem um franqueado até reclamar com a franqueadora, o cliente oculto é uma das melhores ferramentas que tem, porque ele mostra se aquele franqueado está fazendo a parte dele. Aí, se por algum acaso, né, esse franqueado está tendo uma nota muito boa no cliente oculto e mesmo assim não está vendendo, aí a franqueadora pode analisar. Será que a região realmente é ruim? Será que eu abri mais loja do que devia? Será que eu preciso fazer uma ação de marketing? Não sei, pode ter alguma outra questão que, inclusive, pode ser colocada essa pergunta no cliente oculto. Então, vamos supor, né, uma pergunta possível. Hoje, de qual marca que você compra
né? E na sua visão, qual que é o maior concorrente dessa empresa que você está avaliando? É uma pergunta que a gente pode colocar no cliente oculto. Então, dá até para a gente para o cliente oculto responder essa pergunta. Então, por exemplo, né, vai avaliar a Aquazero. Aí o cliente oculto a gente pode colocar, além da Aquazero, tem alguma outra marca que você consome hoje? Qual que você acha que é o maior diferencial dessa marca em relação à Aquazero? Então, dá para a gente colocar essas perguntas e ter também as percepções para ver se há algum problema mais de região ou de mercado que está afetando o resultado. Mas, em grande, né, maioria dos casos, a gente vai observar o quê? Que o cliente oculto vai apresentar um franqueado que não está atuando da forma que deveria na ponta. Sim, cara, sem dúvida, né? Volto a falar, dados Sim. são ouros, né? Para a gente entender ponto de melhoria e entender, né, se a responsabilidade é do franqueado, é da franqueadora. Eu falo que muito, né, sistema de franquias é uma parceria, franqueador e franqueado. Então, a gente está juntos, mas é importante entender que cada um tem sua responsabilidade, né? Para que o ecossistema fique mais forte. E pensando um pouco mais até de como usar, tá, o seu cliente oculto, existem esses casos, né, que a gente tem ali o franqueado, muitas das vezes não criando ações, trabalhando como deveria trabalhar, e existe muitas das vezes um questionamento jurídico. Pô, eu falei para o João, ele tinha que fazer dessa forma, mas ele não fez. Eu falei para o João fazer dessa forma, mas ele não fez. E aí, muitas das vezes, acaba fechando a unidade. E aí, quando fecha a unidade, tem que ter um culpado, né? Pode ser utilizado por parte da franqueadora como um instrumento jurídico para mostrar numa defesa jurídica que, eu orientei, tinha que fazer isso aqui, mas eu não consigo fazer por ele. É possível? É possível sim, né? Desde o início, né? Então a gente até fala, desde as primeiras notificações. Então você está fazendo o cliente oculto e vê que a empresa não está com, por exemplo, uma embalagem homologada. Você pode dar uma notificação. Você vê que a empresa está com nível muito baixo de estoque, você vê que ela está vendendo sem nota. Então, isso são os primeiros passos, né, que o cliente oculto apresenta, que são as notificações que podem acontecer. Mas depois disso, né, pode ser utilizado também até para casos mais extremos. Um deles, né, é um ex-franqueado, por exemplo, que pegou todo o know-how da rede e ele depois abriu uma empresa de concorrência. Tá. Isso é algo muito comum. Então, a empresa nos contrata, pede para o cliente oculto ir nessa nova unidade que foi aberta pelo ex-franqueado para comprovar de que eles utilizam a mesma metodologia, o mesmo know-how e que estão fazendo uma concorrência desleal. Então, é algo super possível de fazer. A questão que eu comentei também, né, de fazer um pagamento e ver que não está emitindo nota fiscal, que está fazendo um PIX em alguma outra conta. Então, o jurídico, né, é um setor que, uns 10 a 15% dos casos, é inclusive o setor que nos contrata para a gente conseguir, né, pegar todas essas... Tá. Você pode ter o cliente como um jurídico que precisa de, vamos dizer, precisa de provas, embasamento jurídico, contrata para validar a tese dele ali, exatamente, a defesa jurídica. Exatamente. Seja para notificar, ou seja depois já direto numa ação judicial também. Então, é bastante importante. E, da mesma forma, né, do dia a dia também, os relatórios de cliente oculto, eles vão mostrando o franqueado que está fazendo um trabalho bem feito e o franqueado que não está. E só lembrando, né, que eu trouxe aqui um pouco antes, que o cliente oculto ele não tem como principal objetivo punir, né? Ele é para construir juntos um franchising melhor e aumentar as vendas de franqueado e franqueadora. Mas, em alguns casos, acaba indo para esse lado da punição. E um ponto que eu gosto também de falar, né, quando eu falo que o cliente oculto é para aumentar a venda de ambos os lados, o franqueado satisfeito, ele vai indicar mais a franqueadora para outras pessoas, que, consequentemente, vai vender mais franquias. Então, eu comento muito que a melhor forma de você vender mais franquias é ter franqueados satisfeitos e elogiando sua marca. Então, fazendo o cliente oculto, mantendo o padrão, mostrando para cada franqueado o que ele pode fazer para melhorar o resultado dele, a franqueadora ganha mais franqueados também. Sem sombra de dúvidas. Eu falo que quando a gente tem um ecossistema, né, uma rede de franquias, onde todos, né, sabem das suas responsabilidades, né, sabem do trabalho que é necessário, da experiência, da marca que vestem, né, todo dia, e é uma rede próspera, essa prosperidade acaba trazendo, né, outras pessoas, né, para dentro da rede querendo essa mesma prosperidade. Sim. E a prosperidade está atrelada a várias ações, né, quando se idealiza um negócio, quando se valida, quando testa e quando decide, né, o sistema de franquias crescer através dele. Com certeza. E até um último ponto que é bacana de mencionar também, que às vezes a franqueadora nos contrata
para a gente avaliar o time comercial dela de venda de franquias. Então, é algo super possível também. Então, quem que vai ser o cliente oculto? Vai ser uma pessoa que tem um perfil de investir naquela marca e ele vai avaliar todo o processo de vendas de uma franquia. Então, aqueles pontos que a gente até comentou, né, da parte online, vai avaliar quanto tempo que ele respondeu à ficha de lead, como que foi a apresentação, se ele mostrou a COF de forma correta, se ele mencionou todos os pontos, e pode ser usado até para avaliar os concorrentes. Então, você tem uma rede e você quer avaliar todo mundo no segmento automotivo. Então, você vai avaliar até para você pegar na percepção desse cliente oculto, dentre todas as redes automotivas, qual que é a melhor e qual que aquele cliente oculto investiria o dinheiro dele e por quê. Então, é muito legal também essa outra parte para avaliar o time de expansão da própria rede de franquias. Cara, dá para ter várias, eu falo assim, várias possibilidades de ter o seu cliente oculto como parceiro, né? A gente tem batido muito aqui no sistema de franquias, porque o canal nosso aqui, Henrique Bom, a gente só fala de franquias, né? A gente fala de franquias, porque sem sombra de dúvidas, um caminho, né, sólido para crescimento, é onde vocês atendem também um grande número de franqueadoras, mas tem outras possibilidades, né? Como, por exemplo, eu tenho uma loja própria e quero saber quando eu não estiver lá um feedback, eu tenho filiais, me dá possibilidades aí só para as pessoas que estão nos acompanhando aqui entenderem fora desse universo de franquias também o que vocês atendem. Não, com certeza. A gente atende qualquer segmento. Eu comento muito, né? Toda empresa tem cliente e quem tem cliente quer que o cliente seja bem atendido. Então, qualquer empresa a gente consegue atuar. A gente já fez desde funerária até empresas de software. Funerária? Funerária. Então... Tava morto? Tava morto ou não? Não, todos os tipos. Mas é bacana porque, assim, até na hora, né, um familiar seu faleceu, é importante você saber. Sem dúvida. Então, desde a alimentação que dá até todo o apoio prestado. Então, um momento que eu acho que o atendimento tem que ser muito positivo. Então, igual que eu comentei, construtoras, a indústria pode contratar também para avaliar o ponto de venda, né? Então, a indústria vende para várias lojas e ela quer ver como que está o produto dela no PDV. Como que está a exposição, como que está o markup, se o vendedor está sabendo falar os diferenciais dessa empresa em relação aos seus concorrentes. Então, também é possível. E a gente tem até um case, né, que é um carrinho de cachorro-quente do interior do Sergipe, que nos contrata. Então, ele tem uma única unidade, mas o dono... Ele tem um carrinho? Um carrinho e ele nos contrata. Então, ele quer avaliar a experiência, ele quer melhorar cada vez mais e ele nos contrata. Então, tem dos casos variados. Tem das maiores empresas do Brasil até empresa que tem apenas uma unidade. Então, é super acessível e é importante para qualquer modelo de negócio. E um último ponto também interessante, que eu acho legal, até para eventos, a gente já teve contratação. Então, a gente participa muito de feiras, né? A própria BF, que a gente vai estar presente novamente, já teve empresa que nos contratou para avaliar a atuação do time dela dentro de um evento. Então, a gente conseguiu observar o quê? Tem empresas que o evento termina 8 horas da noite, 6 horas, todo mundo já está encerrando o stand. Já está no estilo happy hour. Estilo happy hour. Aí passa um lead ali na frente e ninguém aborda aquele lead. Ou ele não tem uma abordagem adequada, ou ele estava falando no celular, ou deixou o stand vazio. Então, dá também para avaliar em eventos que a empresa vai fazer, inclusive eventos de franquias também, é algo que o pessoal nos procura bastante. Cara, legal demais. Eu acho que assim, todo negócio que tenha preocupação com o cliente. Exatamente. Né? Acho que assim, todo negócio que tenha preocupação com o cliente, levar para ele a melhor experiência, né, o melhor contato com aquela marca, é um potencial, né, cliente do seu cliente oculto, né? Exatamente. Na teoria, todo mundo fala, né, que o cliente é o mais importante. Agora quero ver. Quero ver prática... mesmo. Na prática, não, tem muitos que falam, o cliente é o centro das atenções, aqui ele é tratado como rei. Aí você chega na loja, rapaz... E aí você pega o orçamento da empresa, quantos por cento você tem destinado a cuidar do seu cliente? 0. Sim. E aí investe muito em marketing, né? Hoje só quer atrair novo, mas não cuida do que já tem. E é muito mais barato, né? Sim. É cerca de 7 vezes mais barato você reter um cliente do que você trazer um novo. E o custo de aquisição de novos clientes, novos leads, está ficando cada vez mais caro. Então, para que você vai gastar muito dinheiro trazendo novos se você não está cuidando da sua base? Né? Então, são vários indicadores que a gente consegue melhorar na empresa depois que a gente entra com o trabalho de cliente oculto. Cara, legal demais. Gostou? Gostou, Mendonça? O Mendonça fica assim, ó. Gostou, né, meu?
Tá tendo uma aula ali, o Mendonça. E aí, comenta para mim aqui, o que você que está me acompanhando aqui achou? Legal demais, né? Essa empresa, Seu Cliente Oculto, né? Para levar a melhor experiência, preocupado realmente com o cliente lá na ponta. Gostou? Sim, Tranquilo? com certeza. Acho que tudo deu pra ótimo. gente falar tudo aqui, né? Deu para conhecer bem, né, o Seu Cliente Oculto, Deu né? sim. Conhecer melhor agora só contratando, né? Rapaz, o cara é comercial, não tem jeito, né? Mas é o seguinte, gente, eu vou deixar o link deles aqui, ó, da Seu Cliente Oculto. Eu levanto a bandeira, né, da Seu Cliente Oculto, realmente porque tem esse propósito da gente ter negócios melhores, tá? Para que, claro, lá na ponta a gente consiga oferecer melhores produtos, serviços, melhores experiências. Muito importante, o link está aqui. Quer dar uma mensagem final para todo mundo aqui? Acho que é apenas isso, né? Realmente se preocupar Você com o só quer cliente vender, na né? ponta. Não, apenas entre em contato comigo que eu vou te dar a mensagem final a partir do primeiro contato que você fizer E comigo. só aproveitando, né, para lembrar da promoção especial, né, para quem for cliente aí que Isso. ouviu a gente, né, Henrique Mol, que tem a condição especial também. Super, não é especial não, é super, é de pai para filho, meu amigo. Ó, chora. Eu falo assim, ó, o Henrique Chorão lá falou para chorar aqui também contigo. Fechou? Fechou. Obrigado demais. Ó, continue me acompanhando aqui no YouTube, afinal, a gente sempre tem conteúdos relevantes por aqui, então escreve, afinal tem vídeo saindo todo dia e a gente quer, né, fazer desse Brasil um país melhor através do empreendedorismo. Você vem junto comigo para que a gente juntos possa sermos protagonistas nessa construção. Bora lá.